Bom dia, Calel. Tudo jóia? Ok. Calel, vou aguardar só mais uns minutinhos aqui para ver se a gente consegue uma maior adesão dos alunos nesta reunião, para a gente iniciar a nossa atividade referente à disciplina de geografia. Tá ok? Calel, você está conseguindo visualizar a atividade, por gentileza? Ah, ok. Então tá bom. Bom dia, galera da terceira série do ensino médio, período matutino. Estamos aqui iniciando mais uma atividade, né, referente à disciplina de geografia. O conteúdo proposto para a atividade de hoje retrata algumas questões voltadas para a formação do povo brasileiro, e consequentemente aí goiano, e as questões que envolvem a diversidade étnico-cultural. É, e de acordo com as habilidades essenciais que nós, professores, devemos trabalhar com nossos alunos, no intuito que eles compreendam, ou até mesmo que entendam, sobre o processo histórico de ocupação e também de formação do território brasileiro, seus municípios, e também que identifiquem as questões que envolvem a diversidade cultural, étnica, questões religiosas, de sexo, de gênero e de classes. O título da nossa atividade de hoje retrata a questão da composição étnica do Brasil. E já é interessante, logo em princípio, a gente destacar de que a composição étnica do Brasil, de certa forma, assim, pessoal, envolve uma ampla diversidade de raças, de etnias, tradições, culturas, idiomas e outros elementos que fazem parte desta dinâmica, né, da composição étnica em específico aqui brasileira. É, o povo brasileiro, pessoal, ele de certa forma apresenta uma variada composição étnica. O Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica. Ou seja, pessoal, apresenta muitas das vezes aí uma elevada variedade de raças e etnias. Nesse caso, o termo raça não é compreendido em seu sentido biológico, mas sim em seus aspectos socioculturais, de modo aí a diferenciar os grupos populacionais por características, muitas das vezes aí físicas, externas, e geralmente a cor e outros aspectos dos indivíduos. Já o termo etnia
costuma definir as populações com base também em suas diferenciações culturais, e linguísticas também, envolvendo aí algumas tradições, envolvendo algumas religiões e também outros elementos. Dessa forma, pessoal, uma incontável aí variedade, diversidade aí de tipos que definem a composição étnica do Brasil, em específico. Por exemplo, só de povos indígenas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, existem cerca de 305 etnias que pronunciam mais de 270 idiomas. Então, só através deste exemplo, a gente vê aí a questão dessa diversidade aí. Aí nós estamos trabalhando agora com um exemplo com relação ao idioma do pessoal, né? Com relação aí aos povos indígenas. Esse número é acrescido, né? As diferentes ramificações de povos europeus, africanos, asiáticos e tantos outros aí que se descenderam, né, dos povos que migraram para o país, né, no caso aqui o Brasil, no seu período histórico aí do pós-descobrimento. Então a gente vê que houve aí uma mistificação aí dos povos, né, uma mistura aí de culturas. De um modo geral, podemos dizer que a composição étnica do Brasil, ela é basicamente aí oriunda de três grandes e principais aí grupos étnicos, né? Podemos citar aqui os indígenas, podemos citar também os africanos, os europeus, certo? Os índios formam os agrupamentos descendentes daqueles que aqui já habitavam, né, antes do período do descobrimento, efetuado aí pelos portugueses. Com a invasão dos europeus, boa parte desses grupos indígenas, muitas das vezes aí foi que dizimada, certo? Desfeita aí, de modo que várias de suas etnias foram erradicadas, né? É muito interessante destacar essa questão aí envolvendo os indígenas, né, e os europeus, em específico os portugueses, nesse período aí do descobrimento do, do Brasil, né? Já com relação aos negros africanos, eles compõem o grupo dos povos que foram trazidos à força, muitas das vezes aí no período que o pessoal, esses povos eram escravizados da África e que aqui foram escravizados, né? Sustentando assim a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho ali, muitas das vezes que forçado, né? Escravo. E boa parte dessa cultura, práticas sociais, algumas questões aí voltadas para religião, tradição, alguns costumes, está muito aí associada a valores aí presentes desses povos. Dentre as etnias africanas, pessoal, que vieram para o Brasil, destacam-se aí os bantus, certo? Os sudaneses e outras populações. Eu percebi aqui que a Bruna Dantas, ela conseguiu ter acesso à reunião. Bom dia, Bruna. Você consegue nos ouvir? E além de grupos, pessoal, franceses, holandeses, italianos, espanhóis, entre outros, aí, que configuraram a matriz étnica predominante no país, segundo vários estudos. Então, a gente tem que levar muito em consideração, pessoal, com relação a algumas absorções de cultura de alguns povos europeus, que por aqui, por algum fator ou outro, acabaram que deixando também
uma espécie de legado, né? O texto aqui nos traz exemplo de alguns povos descendentes aí de alguns países. Aqui citou o exemplo dos franceses, os holandeses, os italianos e os espanhóis, que de certa forma aí configuraram, né, essa matriz étnica que muitas das vezes predomina no nosso país aqui. É, é interessante também, pessoal, de se registrar nessa aula de hoje, que a questão da miscigenação dessas diferentes composições étnicas que habitam no Brasil, porque assim, entende-se por miscigenação, ou seja, é a mistura das diversas etnias, deu origem às novas populações, né? E, de certa forma, aí resguardaram os traços físicos, né? E também culturais de ambas as suas matrizes aí. Então, a gente percebe é, essa espécie de conceituação, tá ok? Do processo aí de miscigenação, né? Que, na verdade, é uma mistura de diversas etnias aí, da, de determinados povos. E é interessante também, pessoal, porque é o seguinte, ó, a miscigenação entre os brancos e os negros originou os povos chamados de mulatos. Então a gente percebe aí que no processo aí de mistura, né, essas duas, desses dois tipos de povos, originaram aí, originaram os chamados mulatos, né? Dessa mistura aí envolvendo brancos e negros. Já com relação aí à mistura entre índios e brancos, surgiram os mamelucos, é uma denominação da mistura envolvendo os índios e os brancos, considerados aí como os primeiros brasileiros no período aí após o descobrimento aí do Brasil. Já com relação à miscigenação entre os índios e negros, deu origem aos cafusos. Então, a gente percebe que o processo aí de miscigenação envolvendo os índios e os negros, de certa forma, aí deu origem a outro tipo aí de povos, né? Mas, assim, pessoal, é claro que essa divisão, muitas das vezes aí, ela é apenas uma visão, até mesmo simples, né? Pois é até assim impossível dizer que apenas essas etnias formam, de certa forma, a população brasileira. Conforme o mito aí das três raças aí, suas derivações, na verdade, se a gente for analisar, pessoal, pois não, Bruna, eu observei aqui que você levantou a mão, você precisa falar algo, Bruna? Bruna, você consegue nos ouvir, por gentileza? Acho que o seu microfone ele tá desligado. Tá Não, nada não, é porque agora que eu entrei, né, eu tava vendo aqui. Ah, sim. É O, porque a galinha tá cantando, eu fui desativei, mas eu tô escutando o senhor. certo. Então, da forma que a gente está prosseguindo aqui com a aula, você consegue nos escutar aqui tranquilo, ver a imagem aqui da atividade, tudo certinho, não é isso? Aham, tudo certinho. Negócio aqui eu desativei porque barulho, só Deus na causa, cachorro. São Certo. 6 aqui. Uhum. Não, mas tá bom. Então, pessoal, nós podemos, assim, analisar na seguinte questão. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele, de certa forma, aí classifica a população brasileira
praticamente aí com base em 5 tipos aí de diferentes raças, né? Nós temos aí os brancos, os negros, os pardos, os amarelos e os povos indígenas. É interessante porque é o seguinte, esses dados são muitas das vezes aí de uma cuja distribuição, né? Que a gente pode observar que são dados aí e algumas informações obtidas no último censo aí demográfico aí, no período aí de 2010, no ano de 2010, certo? Aí mais abaixo tem uma espécie de tabela que exemplifica um pouco, né, e até mesmo ilustra com relação à população brasileira por cor ou por raça, né, de acordo com o censo do ano de 2010. Nós temos aí, por exemplo, um total aí de 190 milhões 755.799 de população total residente, envolvendo esse pessoal aí de cor e raça, né? Branca, preta, amarela, parda e indígena, e alguma porcentagem sem declaração oficial. Então, o que que a gente percebe? Que com relação à porcentagem dessas características aí de povos, né? Ou seja, os brancos, os pretos, os amarelos, pardos, indígenas, a gente vê a diversidade com relação aí à população, né, residente e até mesmo a porcentagem. Então a gente vê até mesmo essa diversidade com relação a esses povos aí em específico. Mais à frente aqui na atividade, pessoal, a gente propôs alguns exercícios, são exercícios que o estudante, na verdade, ele deve fazer uma análise, tá ok? E assinalar a alternativa que se enquadra, certo? A questão de número 1, por exemplo, fala assim: o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Aí, assim, a letra A, portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, os japoneses, os italianos e os alemães, os imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. A letra C, os indígenas, os árabes e os imigrantes japoneses e italianos. Então, assim, o estudante, ele vai assinalar a alternativa aí que mais se enquadra com relação aí aos principais elementos formadores aí da nação brasileira, que a gente comentou muito com relação aí aos nativos, né, que são os povos indígenas, os africanos aí que vieram assim de certa forma forçado, né, da África. Tem a questão dos portugueses naquele processo de descobrimento. Então o estudante ele vai fazer uma análise, né, em cada alternativa da questão número 1 e vai assinalar a correta. Com relação ao exercício aqui de número 2, a questão de número 2, fala assim: os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e história, né, distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início do processo aí de colonização do país, e outros aportaram aqui apenas no século passado, ou seja, aí no século XX, né? Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto. Então, o que que a gente percebe aqui? Que, mediante as alternativas a seguir, tem povos, nós temos alternativas relacionadas a povos de origem europeia,
Só que tem uma alternativa que esses determinados povos não são de origem europeia. Então, você vai fazer uma análise dessas alternativas e vai assinalar quais são esses povos que não fazem parte aí, ou seja, até mesmo não têm uma origem europeia, tá ok? Com relação ao exercício de número 3, fala assim, uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. A gente citou o exemplo aí do pessoal escravizado aí, que muitas das vezes foi trazido forçadamente da África, né? Então, só por aí a gente tem uma base. E boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões e algumas tradições, e até mesmo costumes, está muito associada a valores oriundos desses povos. Então, assim, a gente vai analisar sobre este fragmento, né, se ele faz referência a qual elemento étnico, né, que de certa forma constitui aí na população brasileira. Então, nós temos aí como alternativas os imigrantes árabes, os africanos, os imigrantes japoneses, os indígenas, os alemães e italianos. Então, você, de certa forma, vai fazer uma análise dessas alternativas e vai assinalar, né, a que corresponde a este fragmento, né? A este fragmento, a essa que faz referência ao elemento étnico constituinte, né, da população brasileira. Com relação aí ao exemplo presente neste fragmento sobre que esse povo foi trazido à força para o Brasil, boa parte da cultura e das práticas sociais, religiões, tradições e costumes está bastante associadas a alguns valores, né, oriundos desses povos. Pessoal, aí a nossa atividade nesse primeiro momento de hoje, né, é praticamente dessa forma. E o aplicativo Zoom, ele disponibiliza aqui para a gente 40 minutos por reunião. Eu já percebo, né, que ela já está prestes aqui a encerrar, mas desde já eu já quero agradecer a Bruna, o Caléu, eu estou vendo aqui o João Neto, que vocês conseguiram, assim, de alguma forma participar, né? Está presente aqui, né, na nossa aula de hoje, tá ok? Eu agradeço mesmo de coração vocês e até comento, né, com os estudantes de que a participação deles é fundamental neste processo, tá ok? Principalmente nesse processo aí de adaptação. Ok, Kalel. Aí é o seguinte, pessoal, eu peço que quando possível, vocês conseguirem realizar esses exercícios, me mandem a foto, né, da atividade para eu fazer o registro aqui de vocês. Já fiz o registro aqui dessa aula, né, através do aplicativo Zoom, tá ok? E no mais, agradecer a cada um de vocês, desejar aí sucesso nas próximas atividades aí no decorrer do dia, tá ok? Bruna, você deseja falar algo? Uhum. Pessoal, é isso, tá ok? Vou estar aqui encerrando a reunião e eu vou disponibilizar depois a gravação dessa nossa aula, certo? Contendo a explicação da atividade. E depois, quando a gente efetuar a correção dos exercícios, também vou disponibilizar lá no grupo de estudos, no WhatsApp, a gravação, tá ok? Das nossas aulas, tá bom? Então, até mais, galera.